Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal que teve um final um pouquinho diferente, né? Um pouco melhor para a vítima. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Abigail Hernandes tinha 14 anos na época do caso e vivia em North Conway, New Hampshire, com a sua mãe Zênia e sua irmã Sarah. Ela foi descrita como uma menina doce e gentil, era muito inteligente, sempre tirava excelentes notas no colégio. Ela também era muito positiva e alegre e gostava muito de esportes, principalmente de corrida. Ela também tinha um namorado que estudava na mesma escola junto com ela e eles tinham o costume de todos os dias voltarem juntos da escola no ônibus escolar. Em 9 de outubro de 2013, após sair da escola, a Abby decidiu que não ia voltar no ônibus escolar com o seu namorado, como sempre, porque naquele dia ela queria passar em uma loja que ficava no caminho entre a escola e sua casa, então ela voltaria para casa andando. Ela se despediu então do namorado, ele entrou no ônibus e foi embora, e ela começou a caminhar. Porém, naquela tarde, no horário em que ela costumava chegar em casa, isso não aconteceu. Conforme as horas se passaram, a mãe dela, a Zênia, começou a ficar muito preocupada e resolveu entrar em contato com o namorado da Abby para ver se ela estava com ele, porque a Abby não atendia as ligações. O rapaz disse que não estava com a Abby e contou, que ela tinha voltado da escola andando, e isso, é claro, fez com que a mãe dela ficasse ainda mais preocupada. Então, já por volta de 7 horas da noite, ela decidiu não esperar mais e avisou a polícia sobre o desaparecimento da filha. As buscas pela Abby começaram bem rapidamente, a polícia logo entrou no caso, interrogaram todos os amigos e familiares para ver se alguém sabia de alguma coisa, porém ninguém sabia de nada. A última pessoa que tinha realmente visto a Abby tinha sido o seu namorado ao se despedir após a escola. O rapaz foi investigado, é claro, como é de costume nesses casos, porém a polícia conseguiu confirmar que de fato ele entrou no ônibus e foi direto para casa, então ele acabou sendo rapidamente descartado como suspeito no desaparecimento da Abby. Além disso, também a polícia começou a pensar que ela pudesse ter fugido de casa, mas ela não tinha levado nada de diferente naquele dia, nenhum dinheiro, nenhuma roupa extra, absolutamente nada. Ela tinha saído de casa como sempre, apenas com o seu material para a escola e nada além disso. Além disso, a Abby também não tinha nenhum motivo para fugir de casa. Segundo a sua mãe, o relacionamento em casa era muito bom, ela e a Abby eram super próximas, elas costumavam fazer coisas juntas, como sair para caminhar ou conversar, então a Abby realmente não tinha nenhum motivo para querer se distanciar da sua família. Vários cartazes e panfletos com a imagem da Abby e suas informações foram espalhados por toda a cidade e região. O caso também ficou bastante conhecido na mídia e várias pessoas estavam ajudando nas buscas pela Abby, porém, infelizmente, dias e até mesmo semanas se passaram e a polícia não conseguiu nenhum avanço nas investigações. Mais de um mês, então, após o desaparecimento da Abby, a mãe dela recebeu uma carta em seu correio que fez com que o coração dela acelerasse. Isso porque a carta era da Abby. Na carta, a Abby dizia que realmente tinha ido embora de casa por vontade própria, que ela estava em um outro lugar. Disse também que ela sentia falta da mãe, mas que não podia voltar para casa e nem dizer onde ela estava. Isso acabou trazendo ainda mais desconfiança para os investigadores que talvez a Abby teria de fato fugido de casa, porque eles analisaram a carta e viram que realmente tinha DNA dela na carta e a letra também era dela, então era certeza que a carta tinha sido escrita por ela, porém o que eles não sabiam era se ela tinha escrito por vontade própria ou teria sido obrigada por alguém.
Eles tinham essa dúvida, porém a mãe da Abby não tinha dúvida nenhuma. Ela continuava acreditando que a filha não tinha fugido por querer, mas essa carta mesmo assim acendeu uma esperança nela de que a sua filha ainda poderia ser encontrada com vida. As investigações continuaram pelos próximos meses, porém a polícia não conseguiu fazer nenhum avanço. Enquanto isso, a Xenia, mãe da Abby, mesmo sem querer acreditar, começava a pensar que nunca mais iria conseguir ver a sua filha de volta e começou também a se questionar se de fato a Abby ainda estava viva. 9 meses se passaram até que em 20 de julho de 2014, quando as esperanças de todos já estavam muito frias, a Xenia estava em casa quando de repente, mais uma vez, algo muito surpreendente aconteceu que fez com que o seu coração quase explodisse em seu peito. Surpreendentemente, a Abby entrou pela porta da casa, foi em direção à sua mãe e a deu um abraço apertado. Depois de toda a emoção do reencontro, a Abby contou à mãe tudo pelo que tinha passado naqueles 9 meses e logo depois contou tudo para a polícia. Segundo a Abby, em 9 de outubro de 2013, enquanto ela caminhava de volta para casa, ela foi abordada por um homem em um carro que ofereceu a ela uma carona. Ela disse que naquele momento ela já tinha andado bastante e ela estava usando sapatos que não eram muito confortáveis, então os pés dela estavam doendo. Ela acabou então aceitando a carona e pediu para o homem deixar ela em um restaurante que ficava perto da sua casa. Porém, no meio do caminho, a Abby acabou percebendo que o homem não estava fazendo o caminho que ela tinha indicado, e então quando ela questionou a ele, ele disse que precisava passar em um outro lugar antes, mas que iria levar ela para casa. Nesse momento, a Abby já começou a desconfiar que aquilo não estava certo e que ela não deveria ter aceitado aquela carona, e então, já com medo, ela tentou tirar o cinto de segurança na intenção de pular do carro em movimento. Porém, o homem percebeu e então apontou uma arma para ela e mandou que ela ficasse quieta. Depois disso, o homem algemou a Abby, enrolou uma jaqueta na cabeça dela para tampar a visão dela e também quebrou o seu celular para evitar que a polícia o rastreasse. Ele então começou a dirigiu por vários minutos e depois a Abby percebeu o carro parando, o homem desceu e mandou também que ela descesse do carro. Ele levou ela para dentro de um quarto escuro, lá ele colocou fita em seus olhos, também colocou mais uma vez uma camiseta em volta da cabeça dela e além disso um capacete de moto. Depois disso então ele mandou ela tirar a roupa e ali ele cometeu a primeira violência sexual que ela sofreria diariamente pelos próximos 9 meses. Mesmo aterrorizada, a Abby conseguia manter a sua mente em alerta e pensava o tempo todo em uma maneira de conseguir escapar dali. Então a ideia que ela teve foi tentar se aproximar do sequestrador e ganhar a sua confiança para quem sabe assim conseguir a sua liberdade. Ela começou então a puxar conversa com o sequestrador, dizendo sempre que não tinha raiva dele pelo que ele fez, que não achava que ele era uma pessoa ruim, que todos na vida cometem erros, que estava tudo bem, que não iria denunciar ele para a polícia se ele deixasse ela ir, sempre tentando ser bastante amigável e convencer o homem de deixar ela ir embora. Porém, inicialmente, essas tentativas dela não funcionaram muito bem. Depois de alguns dias, o homem tirou a Abby daquele quarto escuro e levou ela para um galpão que tinha ali nos fundos, no quintal da casa dele. E lá, novamente, pelos próximos dias e até mesmo meses, a Abby sofreu todo tipo de violência durante ali, todos os dias em que ela esteve ali. Ela disse que todos os dias ela rezava pedindo a Deus para que ajudasse ela a sair dali com vida, mas no fim de suas orações ela nunca dizia amém. Isso porque ela tinha medo de encerrar a sua oração e depois disso Deus a abandonasse. Depois de meses de cativeiro, a Abby finalmente conseguiu ganhar um pouco da confiança do sequestrador e então o homem liberou ela do seu isolamento no container e deixou ela entrar no trailer dele para ajudar ele a imprimir dinheiro falso. Nessa mesma época, ele também começou a obrigar a Abby a chamar ele de mestre e também começou a atormentar ela com uma nova ferramenta de tortura. O homem comprou uma coleira que dá choque, colocou ela no pescoço da Abby e disse para ela tentar gritar.
Ela disse que já sabia do que aquilo se tratava, então ela começou a levantar a voz bem suavemente, até que finalmente a voz dela atingiu um certo volume e a coleira deu um choque no pescoço dela. Depois disso, segundo ela, o homem disse para ela que agora ela já sabia o que aquela coleira fazia. Provavelmente o homem fez isso porque agora ele estava deixando a Abby um pouco mais ali, livre do container, ela podia ficar no trailer junto com ele, então para evitar que ela gritasse e chamasse a atenção de algum vizinho ou alguma coisa do tipo, ele colocou aí essa coleira no pescoço dela. Mais algum tempo depois, o sequestrador finalmente deu alguns livros para Abby, para ela passar o tempo enquanto estava ali no seu cativeiro, e ele deu em sua maioria livros de receita para ela ler, receitas culinárias, e até esse momento a Abby não sabia o nome do seu sequestrador, mas então ela encontrou um escrito ali na capa de um dos livros com o nome Nate Kibbe, então ela passou a acreditar que aquele era o nome do seu sequestrador. Vale lembrar que depois de cerca de um mês que a Abby estava em cativeiro, o Nate obrigou ela a escrever aquela carta que foi enviada para a mãe dela, onde ela dizia que tinha fugido de casa e que estava bem e viva, e ele fez isso na intenção de que todos pensassem realmente que ela tinha fugido, que ela não estava em perigo, e também fazer com que a polícia não procurasse por ela. Segundo a Abby, ela tentou escrever com as unhas uma espécie de mensagem secreta na carta, dizendo o nome do seu sequestrador, o Nate Kibbe, porém o Nate acabou percebendo que ela estava fazendo isso, mais uma vez agrediu muito ela e depois mandou ela escrever mais uma carta. Em 20 de julho de 2014, o Nate recebeu uma ligação de uma conhecida dele chamada Lauren Monday, e nessa ligação, a mulher disse para ele que tinha tentado comprar algumas coisas com algumas notas de $50 que ele tinha passado para ela, e ela tinha sido presa porque essas notas eram falsas, e então ela tinha denunciado para a polícia que quem tinha dado essas notas para ela teria sido ele, e então provavelmente a polícia iria até a casa dele. O Nate ficou muito assustado com essa possibilidade de a polícia ir até a sua casa, afinal de contas, além de ele estar mantendo a Abby em cativeiro, também tinham várias outras coisas ilegais, como exatamente esse esquema dele, de imprimir dinheiro falso. Então ele começou a se livrar de tudo o que pudesse incriminá-lo de alguma forma, incluindo a Abby. Naquele dia, surpreendentemente, ele levou a Abby de carro e a deixou a poucos passos de onde ele havia sequestrado ela 9 meses antes e a liberou, fazendo-a prometer que não contaria nada sobre ele para ninguém. A Abby então concordou, é claro, desceu do carro e caminhou o último quilômetro até a casa da sua mãe, sem acreditar que finalmente estava livre. Segundo ela se lembra de rir e ficar extremamente feliz nesse momento, enquanto agradecia a Deus por ainda estar viva. Surpreendentemente, a Abby manteve a promessa que ela tinha feito para o sequestrador e ela não contou o nome dele para a polícia. Ela disse que não sabia nenhuma informação dele, então ela fez apenas ali uma espécie de retrato falado. Porém, ela acabou contando para a mãe dela, para Zenia, o nome do homem, e então foi a Zenia quem contou o nome para a polícia, e dessa forma a polícia conseguiu chegar ao sequestrador. Nathaniel Kibbe era até então um pequeno criminoso que imprimia dinheiro falso em seu trailer em Gorham, cidade vizinha a apenas 48 quilômetros de distância de onde a Abby foi sequestrada. Ele tinha vários antecedentes criminais por agressão, roubo e outros crimes, também era um amante de armas e teórico da conspiração, conhecido por seus vizinhos como Crazy Nate. Como ele já tinha todas essas passagens na polícia, não foi difícil para os detetives encontrarem ele e fazerem a sua prisão. Então, inicialmente, o Nate foi acusado de sequestro e mantido sob uma fiança de $1 milhão, e ele passou 2 anos na prisão antes de se declarar culpado de 6 outros crimes, incluindo agressão em segundo grau e agressão sexual. Em seu julgamento, o Nate foi condenado a uma sentença de 45 a 90 anos de prisão pelo sequestro e violência sexual contra a Abby, além também de todos os outros crimes pelos quais ele estava sendo acusado.
A Abby tem agora 23 anos, ela trabalha como cabeleireira e é mãe de um menino de 3 anos, e recentemente ela foi produtora e executiva de um filme da Lifetime baseado em seu caso, chamado Garota no Porão, o sequestro de Abby Hernandes. Sobre o seu sequestrador, ela deu uma declaração dizendo: "Algumas pessoas podem te chamar de monstro, mas eu sempre te vi como humano. E quero que você saiba que mesmo que a vida tenha se tornado muito mais difícil depois disso, eu te perdoo." Segundo a Abby, agora ela já não vive mais com medo, ela conseguiu superar bem a situação. Ela admite que é muito estranho ela ter passado por isso na vida dela, mas segundo ela conseguiu deixar tudo isso para trás e agora dá muito mais valor à vida. Ela disse que sempre que ela sai, ela gosta de caminhar em meio às árvores, ao ar livre, e sempre ela se sente muito grata por ainda conseguir sentir o ar entrando em seus pulmões e ver o sol. Então tudo agora ela consegue ver de uma forma mais bonita em sua vida. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.